a gente fala aqui no programa sobre a vida de modelo, essa carreira tão disputada e almejada aí pelas mulheres. Semana passada, dia 18, na quarta-feira, a supermodelo, a Gisele Bündchen, a modelo mais bem paga do mundo, anunciou aí aposentadorias nas passarelas. E linkando com esse assunto, aproveitando o gancho, hoje a gente fala sobre essa carreira aí tão almejada por muitas, né, a maioria das meninas aí. Vou apresentar meus convidados hoje para conversar sobre este mercado tão competitivo. É com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o diretor e fotógrafo da agência Lance Models, Eduardo Avellini. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Também para falar sobre essa questão do mercado, é com grande prazer que eu recebo aqui no estúdio o produtor executivo Lucas Gonçalves. Obrigado. Seja muito bem-vindo também. Aqui do meu outro lado, meu time de meninas, a Miss Brasil 86, Deise Nunes, conta pra gente a sua trajetória e mostra também os passos necessários para se tornar uma modelo de renome. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Claudinha, é um prazer estar aqui no programa. O prazer é meu de receber. E ainda a nutricionista Flávia Felipe alerta sobre a importância de se ter uma alimentação balanceada e os cuidados com as dietas restritivas. Olha aí. De novo, dieta em pauta. De novo, dieta em pauta, e a gente vai frisar sempre aqui no programa que o importante mesmo é ter uma alimentação equilibrada. Bem, esses são os meus convidados. O nosso assunto, então, é vida de modelo. Tá no ar mais um Bom Dia hoje. E, é claro, tu fica comigo. Bom Dia é hoje, com Cláudia Fleury. Bem, a frase que eu escolhi hoje, já que a gente está falando aí da Gisele Bündchen, da aposentadoria das passarelas, claro que é uma frase dela que eu escolhi hoje, que é uma frase que diz assim, já para puxar o gancho aqui, que eu vou fazer a pergunta para os meus convidados sobre essa questão de carreira de modelo. A frase da Gisele é a seguinte: diziam que com o meu nariz eu nunca poderia estar na capa de uma revista. Essa é a frase da Gisele Bündchen. Então, né, minha gente, como que ela, que é a modelo número 1, aí que a gente se pergunta, né, não poderia estar na capa de uma revista. E a pergunta, já linkando com essa questão, vou começar aqui com a Flavinha, que é a seguinte: não basta apenas ser bela, é preciso ter atitude na carreira de modelo? Flavinha, tua opinião sobre esse assunto? Claro, a gente fica vendo que as pessoas que tiverem brilho próprio, né, que a gente conversava, eu e a Deise, à medida que as pessoas têm dentro de si mais segurança, mais posicionamento, provavelmente isso vai implicar na sua carreira, não só de modelo, mas qualquer outra, né? Então, aquela beleza que vem de dentro, né? Então, independente do estereótipo traçado, vamos investir naquilo que de bom cada um de nós temos. É verdade. E alguém, por acaso, observa o nariz da Gisele nas revistas? Na verdade, eu só fui analisar depois que eu vi a frase. Claro que não. Eu acho justamente por isso, por ela ter atitude, por ela ter assumido aquele nariz que ela tem. É o nariz que ela tem, foi o nariz com que ela nasceu. Então ela assumiu aquilo e isso, a partir desse momento, passa a ficar meio que transparente para as pessoas não enxergam esse nariz todo que alguém um dia teve a infeliz ideia de dizer que ela nunca seria capa de revista com aquele nariz. E hoje em dia ninguém nem enxerga o nariz que ela tem, nem sabe se ele é realmente grande ou não. O importante é que a gente vê a Gisele muito bem nas revistas, fotografando como nunca. Eu acho que depois da maternidade, inclusive, ela ficou melhor do que antes. Então, assim, mais mulher, né? Mais mulher, ela deixou aquele ladinho de menina moleca para assumir uma atitude de uma mulher hoje, mãe de família, né, esposa, mulher, uma mulher determinada. Então isso é muito bacana, é bom ver essa evolução da Gisele, né? Ela começou molequinha, menininha, surfistinha, tarará, e hoje a gente vê a Gisele uma mulher. É isso aí, quero saber a opinião do Lucas aqui, se é preciso ter atitude nesse mercado. Eu acho que eu concordo com as meninas também. Eu acho que o posicionamento, a segurança do profissional, seja ele qual for, acho que para tu seres um bom médico, a dedicação para aquilo conta muito. Para tu seres um bom advogado, conta muito também a dedicação. Eu acho que para uma modelo não é diferente, sabe? Então acho que
tu ter um bom acting para tu fotografar, um bom posicionamento, uma boa postura numa passarela, eu acho que isso vem muito de si, do próprio profissional. E a Gisele, a gente sabe, ela é segura dela mesma, é uma pessoa espiritualizada além de tudo, que eu acho que conta muito, indiferente de religião, mas tu ter algo apego. Ter os pés no chão também é importante. Um dia ela comentou que ela uma frase em uma entrevista até para um programa americano, que é exatamente ter os 2 pés no chão e um de cada vez, sabe? E eu acho que ela fez foi tudo muito bem planejado desde o princípio da carreira. E claro, né, acho que a estrutura familiar number one, né? Ela teve o pai junto dela, que também contou muito, né, com toda essa carreira de sucesso que ela teve. Já a gente separou umas fotos aqui, vai falar um pouquinho mais aqui sobre a carreira da Gisele Bündchen. Mas entrando com essa questão da personalidade, Eduardo, tem que ter personalidade? Eu acho que é fundamental, né? Eu puxando o gancho ali da nossa modelo, nossa Miss Brasil, a questão do nariz, né? O nariz, eu diria que o nariz é o que fez o que ela seja hoje, tá? Hoje a gente vê modelos bonecas, né? Que são mulheres bonitas, e tem mulheres exóticas, tá? Que é o caso da Gisele Bündchen. E a questão do nariz, eu acho que nunca prejudicou ela, pelo contrário, fez o que ela faz hoje, o que ela é hoje. Então, a atitude, né, o modelo ser exótico, né, a questão familiar, que o nosso amigo disse aqui, é muito importante. Falando sobre essa questão da personalidade, tu falaste do pai da Gisele Bündchen, que acompanhou toda a carreira dela, inclusive incentivou muito essa questão do marketing pessoal dela. Escreveu um livro, inclusive, falando o segredo do sucesso da Gisele Bündchen. E uma das frases que ele utilizou, eu achei super interessante, trouxe aqui para a nossa mesa, que não tem mesa, a nossa roda, que é o seguinte: em tempos de comportamento massificado, a frase do Valdir Bündchen, em tempos de comportamento massificado é preciso que as pessoas aprendam a valorizar a sua singularidade. Isso eu achei super interessante, porque a gente está muito acostumado a seguir os padrões, né, impostos aí pela sociedade. Tem que ser assim, tem que ser assado, tem que se vestir de tal maneira, agir de tal forma. E quando a pessoa descobre o que ela tem de diferente do outro e destaca isso, é que ela se torna única. É o que fez com que a Gisele se tornasse única. Vocês concordam com isso, com o que o Valdir? Dá para pensar na autoestima, né? Se o indivíduo tem uma autoestima dentro de si, que justamente é a estima que eu tenho por mim mesmo, isso vai garantir mais segurança, mais personalidade, mais determinação, né? Então, essa singularidade é humana, né? Nós não somos todos iguais. Então, poder investir no que é no meu diferencial, né? Ao invés de se enquadrar nos ditames de uma moda, ou de um conceito, ou de um tipo, né? Então, a gente provavelmente vai ter... Mas isso passa por uma autoconfiança, né? Quando eu acredito naquilo que eu sou, no que eu sou bom, naquilo que eu acredito, que eu me posiciono, que eu... E aí tu mostra exatamente, né, no que tu é bom, né, com esse posicionamento. Então, claro, o diferente sempre vai chamar a atenção, né, não tenha dúvida. Porque se tu vê um monte de gente igual, um monte de gente igual. Agora, se naquele meio, daquele monte de gente igual, aparecer um diferente, é aquele que vai chamar a atenção. Agora, é uma discussão interessante se a gente está falando de uma carreira de modelos que vem geralmente na adolescência ou pré-adolescência, quando essa faixa de idade está querendo justamente ser igual. Exato. Então vocês percebem, né, os pais... Mas até agora tem um ponto bem importante dentro da carreira de modelo, que é da pré-adolescência para a adolescência, o porquê que se consegue descobrir com tanta eficiência, com uma rapidez maior, essa segurança, essa estima, porque abandonam as suas casas, os seus lares, vão para uma temporada fora daqui, experimentam outras culturas, meninas com 13, 14 anos que precisam de autorizações para poder tirar o passaporte, vistos, encaram um novo mundo, tipo na Ásia, nos Estados Unidos, na Europa, com uma idade tão mínima, que foi que Gisele Bündchen passou também, e que
muitas modelos passam diariamente e passam por momentos, como eu brinco com elas, rock and roll, que é o seguinte, tá lá na Ásia, elas participam de 4, 5, 6 castings por dia, né, testes para fazer campanha, para participar de campanhas de moda, de produtos, de publicidade, enfim, e com aquelas 1000 mãozinhas, trocando roupa, arrumando cabelo, maquiagem, aquela loucura toda, com 14 anos, que é o momento delas estarem brincando com as coleguinhas em casa, na escola, colecionando figuras ou até mesmo posters de artistas. E aqui se vestindo sempre igual, né? Sim. Começa a observar os grupos de adolescentes, eles se vestem todos muito parecidos. É o mesmo sapato, a mesma roupa, o mesmo moletom, a mesma marca. Tudo o mesmo, né? Exato. E é difícil realmente tu colocar na cabeça de um adolescente, de uma adolescente, que o importante era ser diferente, porque nesse momento ela não quer ser diferente. Porque está buscando identificação, Exato. Para poder crescer. E assim, se ela chama atenção, como que eu vou reagir? Como é que eu vou me defender se eu chamar atenção? Será que eu vou saber me defender? Será que eu vou saber, né, responder às pessoas? Não, ela ainda não está preparada. Então eles entram todos no mesmo roldão, são todos iguais, até que o momento que desabrocham então para E muitas vezes não coisas. se sabe bem o que quer também. É verdade. Fase meio Verdade. crítica. Eu queria perguntar até para o Eduardo, falando sobre essa questão da carreira, né? Tu falaste aí que tem 5, 6 castings um dia. É uma carreira promissora, glamurosa, digamos assim, ou não é tão glamurosa assim? Tem que penar para conquistar um lugar ao sol? Bom, eu diria assim que a carreira de modelo ela é complicada, tá? Ela é muito difícil, tá? Isso as pessoas, é uma oportunidade, a gente está aqui hoje até para falar sobre isso, né? Que muitas vezes a modelo ela entra numa agência e ela acha que vai se tornar uma Gisele Bündchen direto, né? E não é bem assim, né? Porque existe muita concorrência no mercado, o mercado exige situações diferentes, né? Hoje, por exemplo, a Lance Mods ela trabalha com um modelo fashion, né, que é um modelo de passarela, né, que existe padrões de altura, né, a mulher de medidas, a mulher no mínimo tem que ter 1,75 m, o homem 1,84 m, né, e tem o modelo comercial, que esse é mais flexível, né, isso tu não precisa, claro que tu tem que ser uma pessoa bonita, ter uma pele bonita, mas tu pode, por exemplo, ter um gordinho, baixinho, careca, que faça um comercial, né. Porque hoje em dia o comercial depende, né, se exige diferentes tipos, né. Exatamente, a gente gosta de dar o exemplo, por exemplo, esse rapaz que faz a Bombril. Ele não é um padrão definido, né, de modelo, né? Ele é o outro baixinho da Kaiser, é um outro estilo. E ele não deixa de ser um modelo comercial, né? Ele não deixa de ser um modelo comercial, né? Ele tem um padrão de desenvoltura, né, de atitude, né, de carisma, que faz com que a marca contrate ele para vender um serviço ou um produto. Tu falaste do padrão de passarela, que é 1 metro... 75 para as mulheres. Mas esses Isso, padrões são tão rígidos, porque a nossa Miss Brasil aí veio para mudar um pouco isso, né? Se eu não me engano, ela tem 1,68 m. Bom, Cláudia, eu não gostaria de entrar muito na questão porque eu não concordei muito com aquilo, tá? Realmente no mundo fashion... fazendo papel de advogado eu já notei, tá? O mundo fashion, tu pode ser diferente, né? Você pode ter atitude diferente, mas ela exige padrões. Isso é incontestável, tá? A altura, medidas, por exemplo, tu não vai colocar uma moça modelo fashion com uma cintura maior que 60. Tá? Não tem como, é impossível isso. Agora, ela precisa vestir a roupa. Ela é um, vamos dizer assim, entre aspas, um cabide, tá? Diferentemente do modelo comercial. O modelo comercial, sim, né? Tu pode ter um modelo fotográfico e ter 1,50 m, 1,60 m, né? Então, realmente, no modelo fashion existe padrões e esses padrões, tu mudar isso é muito difícil. Surgiu agora novos, eu já me metendo aqui. Não, aqui a gente está em casa, né? Vamos. Agora surgiu aí de novo, veio essa história de que na França estão querendo abolir um pouco das modelos que são muito magras.
Será que isso é uma coisa que procede, Lucas? Assim, eu não sei. O que acontece, né? Eu estudei bastante isso antes de vir aqui, tá? O que está acontecendo na França? A França é um dos países que mais tem problema de anorexia, tá? No mundo, tá? Então, o que acontece? O governo francês hoje, ele está querendo inibir, né, as agências de contratarem meninas que têm um padrão muito baixo, né, de volume corporal, né, de peso, para não incentivar, né, esse tipo de coisa. Então, está acontecendo isso, né, na França lá eles estão querendo, mas estão tendo muitos problemas, né? Imagino. O que está acontecendo na Europa? A França acaba importando modelos fora da França para ir para lá para trabalhar. E o mercado interno, modelos internos, não estão gostando, as agências também não estão gostando. E é isso que está acontecendo hoje na Europa. Na verdade, é o mercado que cobra e a agência que cobra da modelo baseado no que o mercado quer. Exatamente. É toda uma cadeia e essa cadeia ela anda constantemente, sabe? Não é uma questão... Até aproveitando assim o gancho, eu acho que antes de qualquer carreira, vem a dedicação do modelo. Eu acho que tipo, as medidas, cuidado com pele, com cabelo, isso é primordial. Sim. É o produto que o modelo é o que o modelo vende, né? A marca contrata isso. E exatamente, na França está passando justamente por isso, por questões de saúde pública, como se fosse um sindicato, e esse sindicato que está cuidando dessa regulamentação toda, porque infelizmente existe, né? E gente, o mais louco, tá? Eu dei uma navegada pela internet antes de começar o programa e eu vi que tem sites que incentivam as modelos a permanecerem magras e receitas de como não sentir fome. E uma delas, fiquei pasma aqui de dilemas, vou compartilhar com vocês. A ex-editora da Vogue australiana disse que as modelos comiam papel para não sentir fome. Gente, que loucura. Procedente isso? Vocês já conviveram com modelos que faziam esse tipo de alimentação? A nossa nutricionista deve ficar apavorada, né? Na verdade, é típico de consultório, né? Então, chegarem meninas, geralmente, né, adolescentes, pré-adolescentes, me lembrei também de bailarinas, né, que começam a ter um padrão de exigência também, se não tiver no peso certo, não consegue entrar para o trabalho. E os transtornos de alimentação, então, que se inclui a anorexia, que é essa inapetência, né, e que acaba inclusive influindo na amenorreia, quer dizer, a menina não vai menstruar se continuar assim, o desenvolvimento, o crescimento é prejudicado. Então, a anorexia é um problema, a bulimia é outra, que 25% dos obesos apresentam. A bulimia se caracteriza por o impulso sem freio no comer, como o obeso. Eu tenho o atracão, né, a larica, e vou comer uma caixa de bombons agora na Páscoa. Mas eu não suporto essa sensação e daí eu provoco a purga, que seria através de laxantes, de vômito, de horas intermináveis de atividade física. Eu faço mecanismos para me livrar daquele excesso de peso de alimento que eu comi. E a obesidade, então são 3 os transtornos, né? A obesidade, à medida que se come muito mais do que poderíamos ou que deveríamos, um descontrole no comer, a bulimia e a anorexia. Então, um padrão bem comum em passarelas, né, ou nas academias de balé, é essa necessidade de controle do peso mínimo, né, e tornando a saúde prejudicada. Por isso essas medidas, provavelmente, na França. É muito... Todas essas informações que tu levantaste, infelizmente é porque existem profissionais, agências que cuidam apenas do seu produto, pensando na sua remuneração. E um trabalho, quando ele é sério, quando ele é idôneo, ele cuida tanto de uma carreira de uma modelo do lado profissional como do lado pessoal. Né? Tem um cuidado com a pele, vamos numa dermatologista, temos um cuidado com o cabelo, vamos horas de sono. Tantas horas de sono, beber bastante líquido, vamos fazer uma consulta com uma nutricionista. Claro. Eu embarquei em torno de 70 modelos para a Ásia e Europa durante um período, e o meu trabalho era de 6 meses antes do embarque dar o primeiro passo, né? Criar os primeiros materiais, os suportes psicológicos, porque muitas vezes o modelo vem do interior para a cidade grande, cai de paraquedas aqui, a alimentação ficou horrível, esporte
esportes não praticam e ficam naquela cobrança em suma atrás de umas polas de qualidade para ser vendidas na Ásia, na Europa e nos Estados Unidos. Então, ó, tô te apresentando para Nova York semana que vem, eu quero tuas medidas impecáveis e isso é o Booker que, né, dá lá de supetão. O que ela é de pânico. E essa urgência faz com que, sem orientação, faz né, com que a escova de dente vá para a goela. Exatamente. Um português faz com que o papel seja ingerido, porque se ela comer um pedaço de carne, uma salada, aquilo ali vai pesar no estômago dela e vai fazer diferença amanhã na medidas para as polas. Então a desorientação, né? Desorientação por isso que eu sempre dou 8 dicas para quem quer adentrar numa carreira de modelo, e uma delas é: procure profissionais, agências idôneas. Aquele profissional que não vai contatar contigo apenas por e-mail, telefone, Facebook, mas é aquele que quer te ver olho no olho, que vai te encaminhar para bons profissionais para ter um acompanhamento inicial. Interessante isso que o Lucas está falando. A semana passada, uma empresa de nerds, como eu brinquei, 40 homens que trabalham atrás da telinha, e me chamaram para eu fazer um bate-papo sobre alimentação saudável. Então, muitos, vocês podem imaginar, sentadinhos ou trabalhando o tempo inteiro, sedentários, almoçando, às vezes lanchando inadequadamente. E alguns, assim, quando terminam o expediente, vão correr, vão para o seu treino, sua academia. Mas por serem homens, então, o público inverso do que a gente está falando aqui, me chamou a atenção que essa empresa tem um espaço do cafezinho com água mineral, com frutas à disposição, com lanches saudáveis, e me chamando para uma orientação. Então, quando tu fala assim que é um mercado que a gente vive hoje pensando no lucro, mas nós estamos trabalhando com pessoas, né? Exato. Então, no momento, moças nas passarelas ou futuras modelos são pessoas, né, que precisam da preservação da saúde, porque estão trabalhando com o seu corpo. E do suporte psicológico também. Eu conheci uma modelo há uns anos atrás, não vou falar de qual agência que ela era, de uma agência conhecida aqui do Sul, e ela era tão cobrada por ser magra, tão cobrada, que ela me disse assim: aconteceu um efeito inverso comigo. Eu era tão cobrada que eu acabei engordando. E aí eu tive que sair da agência. Acontece isso também, porque a gente está falando, tu falaste aí que surgem trabalhos imediatamente, né? Os trabalhos não são comunicados com muita antecedência, então é preciso que esse modelo tenha disciplina, esteja com a unha bem feita, cabelo bem feito. Sempre. É muito difícil isso, tá? Hoje a Lance Models, ela trabalha muito com modelo comercial, né? Então eu não posso te dizer assim o que o modelo fashion faz, mas a gente sabe, né, que muitos modelos eles têm uma certa dificuldade de entender o processo, né? E entender o processo não é você parar de comer, não é você colocar uma escova de dente na garganta, como ele disse, né? Ela tem que entender que ela tem que se inteirar nas coisas, né? Ela tem que estudar, ela tem que ter padrões, né? Uma das coisas que eu deixo bem claro para o nosso modelo, a atitude, né? Chega num casting, não é aquele conversê, aquela gritinhos. A modelo, por exemplo, às vezes está num acting e quer parar para comer, né? Ela não tem aquela postura profissional. E isso a gente explica e às vezes é difícil que a pessoa entenda. Eu acho que isso falta. Eu acho que tem produtores, assim, pelo menos que eu já ouvi. Tu tem escola de modelo também, né? Escola de Deise? modelos hoje que eu procuro justamente pontuar essas coisas que são importantes. Eu não sei, eu comecei na década de 80 como modelo, tinha 14 anos, né? Também era uma menininha, assim, tinha outros sonhos, quer dizer, tinha vontade de ser modelo porque eu via, por exemplo, na televisão, as modelos maravilhosas desfilando, como Dalma Calado, como Veluma, sabe? E aquilo era uma coisa que me encantava. Eu disse, nossa, eu um dia queria fazer isso, né? Eu também tinha sonho, né, de ser médica, enfim, eu estava naquela coisa do sonho, o que eu quero ser, até que um dia me convidaram para fazer um desfile. E vou dizer que achei aquilo mágico. Digo, nossa, que maravilha fazer um desfile, que barato isso. É isso que eu quero. E foi assim, né? Eu comecei assim, é isso que eu quero, claro. E aí tu vai tomando ciência, né? Foi o que o Eduardo falou, que é importante tu saber como uma modelo tem que se comportar. Não é porque tu encontrou um monte de amigos, tu vai ficar lá de kkk e kikiki, não sei o quê. E o cliente lá te esperando. Profissionalismo. Tem que ser profissional, tu tem que chegar no horário, pontualidade é uma coisa fundamental. E hoje em dia as pessoas não têm mais tempo para perder. É tudo muito corrido, é tudo muito rápido. Então pontualidade é uma coisa extremamente fundamental. E uma outra coisa que nós estávamos falando antes, eu estava falando com o Eduardo, a palavra-chave é paciência. Paciência. Tem que ter muita
paciência para seguir nessa carreira, se quiser. Se não Porque, quiser... Deise, assim, eu gosto de falar isso. Pessoas bonitas, pessoas do perfil, sempre tem. Existem aos montes. Agora, pessoas que vão fazer, que vão ter atitude, né? E quando eu falo atitude, desculpa a maneira que eu vou falar, até vem da própria questão da base familiar, da condição socioeconômica, né? A gente recebe, às vezes, pessoal do interior, que, né, a menina quer ser modelo, e tu vê que são pessoas humildes, né? Que é difícil tu mudar essa pessoa, né? E se tu não tem dentro de uma agência, né, pessoas, né, um recrutamento legal, né, que possa intervir, que possa dar assistência para ela, fica muito difícil. Eu acrescentaria a paciência e a disciplina, que foi um termo que tu usou, né, Cláudia? Na verdade, para qualquer profissão, porque a gente está falando aqui de uma escolha que vai ser, a opção é se profissionalizar. Então, no momento que é uma carreira profissional, quais são os critérios, as competências a serem desenvolvidas, quais são... E a disciplina é uma delas, né? Pensando até na disciplina alimentar. E eles querem tudo de uma hora para outra, né? Isso a gente fica às vezes assim enlouquecido, né? Eles querem tudo de uma hora para outra, eles chegam lá, né? Isso eu não tô querendo falar mal, né, da pessoa nem nada, é uma questão que acontece realmente. Eles chegam lá, a gente explica e as coisas têm que acontecer de uma hora para outra, né? E ainda mais no mercado que a gente convive, né, com o mercado super concorrido, disputado, e a pessoa não está preparada, então às vezes demora um pouco. E para eles entender isso aí, às vezes é muito difícil. Antes da gente ir para o intervalo, uma última pergunta aqui para os convidados. Quando a gente fala em carreira de modelo, eu observo muito aí, lendo notícias, quando sai assim, Garota Verão, Miss Brasil, aí a gente olha assim, sonho em ser médica, sonho em ser advogada, sonho em ser outra coisa, senão modelo, né? É complicado de conciliar. Por exemplo, a menina que quer ser modelo, ela precisa botar na cabeça que ela vai ser modelo, porque, como a gente estava falando sobre a questão do tempo, como que uma menina vai estar no ambiente de trabalho e sair para um casting? É muito difícil. É complicado. Quer ser modelo, tem que bater no peito, quero ser modelo e seguir adiante e entrar de cabeça nisso? Bom, a gente é bem objetivo. Uma coisa que nesse ramo tem que ter muita transparência, né? Porque se tu não tiver transparência, as mães correm atrás de ti, né? Os modelos correm atrás de ti e você sai como o ruim da história, né? A gente orienta sempre assim, né? Faça a sua vida, nunca para de estudar e deixa a carreira com a gente, porque se tiver que acontecer, vai acontecer. Uma menina de 13, 14 anos largar os estudos para investir 100% numa carreira de modelo, está começando mal. Ela tem que começar devagar, aos poucos, atendendo aquilo que a gente pede, mas sempre estudando, né? Pensando até de repente numa segunda oportunidade na vida, né? Em ser um médico, ser um advogado, porque se ela depender... Se não der certo, ela tem uma... exatamente, ela tem uma carta na manga, exatamente. E tem agências que fazem ao contrário, né? E é aí que está o grande perigo, né? A agência, ela tem um papel fundamental de esclarecer o modelo, né? Explicar onde é que ele está, como vai ser, que vai ser muito difícil, né? Paciência, porque senão a coisa fica muito difícil. Isso aí, a gente está falando hoje sobre carreira de modelo, aqui os desafios dessa carreira tão almejada aí por muitas meninas e meninos também, e por que não para o pessoal aí mais velho da terceira idade, como a gente estava falando aqui no programa. Eu vou para o intervalo e volto conversando aqui com a nossa Miss Brasil 86, Deise Nunes. Fica comigo. Vem experimentar o sabor e tradição de uma das melhores galeterias da Grande Porto Alegre, Galeteria Esbardelotto. Aprecie o espetacular rodízio de massas caseiras, polenta, galetos, saladas e sobremesas, pratos típicos italianos, carnes que vão desafiar seu apetite, com qualidade de atendimento em ambiente agradável. Galeteria Esbardelotto, Plínio Brasil Milano, 1669, fone 3328 7080. Quando nasceu, já sabia estudar, já sabia escolher, já sabia amar. Quando nasceu, o adulto nem era tão adulto assim.
ainda tinha muito pela frente. Mas assim que nasceu, um acidente cruzou o seu caminho e a vida acabou no começo. A Fundação Tiago Gonzaga trabalha há 18 anos para mudar o fim dessas histórias, porque é preciso viver mais. Acesse o site 18epouco.com.br e faça sua doação. Voltamos ao vivo aqui com Bom Dia hoje falando sobre carreira de modelo. No primeiro bloco a gente falou sobre o mercado, a competição, o que precisa ter para ser uma modelo, e agora eu converso com a Miss Brasil 86, a Deise Nunes, que foi a primeira e única até agora Miss Brasil negra por enquanto. Vamos deixar bem claro isso, que é por enquanto. Mas me conta a tua trajetória, Deise. Então, tu já está cansada de contar, né? A gente está falando aqui no intervalo, mas a gente quer saber, a gente separou umas imagens tuas. Começaste a tua carreira aí com uns 14 anos, foi isso? É, 14 anos. Na publicidade com menos, né? Com 9, na verdade, fazendo fotos, comerciais e tal. Nas passarelas com 14 anos. E foi assim, com 14 eu comecei, já com 16 eu participei do Rainha das Piscinas, e com 18 eu fui Miss Brasil, imagina. Tem imagens da Deise aí, deixa a gente ver. Foi tudo muito, muito rápido. Eu lá numa publicidade que eu fiz em São Paulo. Ali é comercial. Foto, ali um desfile. O que eu mais gosto de fazer mesmo, né, que é desfile, na verdade. É uma coisa que eu gosto porque é mais dinâmico, eu acho que combina mais comigo, assim, porque eu não sou uma pessoa inquieta. E foto demora, tem que fazer a pose. Muito parado, né, aquilo, assim. Acho bonito, acho bacaníssimo fazer foto, assim, mas eu prefiro mais as passarelas, eu gosto mais do troca-troca, da rapidez, da agilidade. Eu me sinto mais à vontade, digamos assim. Quais foram os desafios que tu encontraste nesse teu tempo de carreira aí na década de 80, quando tu foste Miss Brasil? Como é que foi ser a primeira Miss Brasil negra no Rio Grande do Sul, um estado, Miss Brasil negra, mas antes Miss Rio Grande do Sul? Sim. Né, num estado onde a predominância são de italianos, alemães, tu enfrentaste algum tipo de preconceito na época? Em 84, sim, na época do Rainha das Piscinas, né? Do concurso feito aqui, porque o Miss Rio Grande do Sul, na época, era feito pelo Silvio Santos em São Paulo, assim como ele fazia Miss São Paulo e Miss Rio de Janeiro também. Então era dentro do programa dele, o concurso, então não era feito aqui no estado. Mas no Rainha das Piscinas, sim, né? Eu acho que foi a primeira vez que eu sofri preconceito racial. E depois, por incrível que pareça, todo mundo diz assim que no meio da moda não existia isso, né? Essa coisa assim, não existe racismo, a moda aceita todo mundo. Não se falava, na verdade, era velado. Muito. A moda aceita todo mundo, imagina, na moda não tem. Tem. Hoje não sei como é que tá, mas acredito que ainda tem algumas vertentes assim que não gostam muito, né, de ter negro nos seus desfiles. Então, assim, sofri a discriminação, e aí entra a história de que eu não queria ir para o Miss Brasil. Na verdade, eu não queria mais participar de nenhum concurso, porque eu achava que eu não tinha por que ficar me expondo e sofrendo esse tipo de coisa, esse tipo de preconceito. Só que a minha mãe achava completamente ao contrário. E naquela época, assim, mãe, pai, mãe, o que dizia era lei. Hoje parece que não é tanto, mas o que pai e mãe diziam, né? Sim, senhor, não senhor, sim, senhora, não senhora. Então, minha mãe me inscreveu e eu fui representar a cidade de Canela no Miss Grande do Sul, venci o concurso, fui ao Miss Brasil, venci o Miss Brasil, e aí eu me dei conta. Eu disse, não, mas como que eu não ia deixar de participar? A minha missão é essa aqui. A minha missão é mostrar que todo mundo é igual, que todo mundo é bonito, gente. Sendo preto, branco, alto, baixo, né, loiro, moreno. Não importa. E na tua opinião, por que desde 86 nenhuma outra negra foi eleita Miss? Pois é, essa pergunta. Será que elas não se inscrevem no concurso? Não há muita procura? Ou seria
Não. Advogado do diabo de novo. Não. Preconceito. Não acredito. Não acredito no preconceito, mas acredito assim, logo depois que eu venci o concurso, assim, uns 2 anos depois, eu comecei a observar que as negras começaram a aparecer nos concursos de beleza. E isso foi uma coisa que me deixou muito feliz, assim, me deixou contente, que eu disse, poxa, eu acho que realmente parte da minha missão eu cumpri, eu abri portas e eu acho que as pessoas têm que se mostrar, e elas vieram, né? Foram aparecendo, e daqui a pouco elas sumiram de novo. Eu disse, mas o que aconteceu? A minha missão falhou. Quer dizer, eu não concluí, né, o que eu realmente tinha que fazer. Eu acredito assim, que por exemplo, para tipo o concurso de beleza, existe todo um investimento. Né? Não é assim, ser bonita e vai. Não. Além de ser hoje em dia os concursos de Miss têm plástica, cirurgia plástica, uma série de coisas. Que dirá Venezuela aí, né? Mas quase todas fazem. A grande maioria. Né? Hoje em dia, a grande maioria das meninas fazem alguma intervenção cirúrgica. Pode ser mínima, mas fazem. 95%. Né? Fazem. Pode ser mínima, pode ser, botei um siliconezinho. Fiz um pontinho no nariz. Fiz aqui o quê? Não importa. Fazem alguma coisa. Então, assim, tem que ter dinheiro para isso, né? Dificilmente tu vai achar um cirurgião que invista em ti, a não ser que ele realmente veja que tu tem um super potencial. Aí é outra história, mas até tu chegar nisso, né, muitas águas passam por debaixo da ponte. Então é todo um investimento, e a grande maioria das pessoas não tem tanto dinheiro assim para investir nos concursos, porque é roupa para isso, é roupa para aquilo, é vestido de gala, é maquiagem, é cabelo, é fazer pé e mão, depilação, tem que estar sempre pronto, e uma roupa adequada para cada ocasião, e sapato e acessório. Quer dizer, não é uma coisa barata, não é uma coisa fácil. Eu digo que eu tive muita sorte, por exemplo, quando eu fui participar dos concursos, que eu já era modelo antes, então eu já conhecia uma série de pessoas, né, que trabalhavam com moda, e muitas dessas pessoas me ajudaram. Muitas coisas que eu levei para o Miss Rio Grande do Sul, que eu levei para o Miss Brasil, que eu levei até para o Miss Universo, foram roupas emprestadas por pessoas com quem eu trabalhei durante anos. Né? Então, assim, tiveram a confiança, claro que assinei um termo de responsabilidade, caso eu viesse a manchar a roupa, a rasgar, extraviar a roupa de alguma forma, eu teria, obviamente, que arcar com aquela despesa, né? Nada mais justo. Então, assim, o cuidado que eu tinha com tudo, e fora que eu sempre fui cuidadosa, mas obviamente que eu tinha um cuidado maior, até porque a minha mãe, os meus pais não tinham poder aquisitivo para bancar uma peça de roupa, por exemplo, na época da Milka, que me emprestou uma caixa de roupas. Né? Imagina se eu estrago um vestido lindo daqueles, como é que a minha mãe ia pagar? Minha mãe lavava roupa para fora, meu pai trabalhava na CE, né? Então, assim, era difícil, era uma vida complicada, não tinha um poder aquisitivo muito alto para poder bancar tudo isso. Então, hoje em dia eu acredito que seja isso também, assim. Muitas meninas, elas têm um sonho, mas elas esbarram justamente nisso. É muito difícil, porque tu tem que estar impecável, né? Tu tem que se apresentar muito legal bem. Isso que tu está falando, né? O sonho não ficou impedido muito pelo apoio da família. Sim, né? Sem dúvida. Não, minha mãe, se não fosse minha mãe, eu não seria Miss Brasil, não tenho a mínima dúvida disso. E as relações, né, que tu está falando, que sim. Que é importantíssimo. Foram apoiando. E eu sempre cultivei essas relações. Eu acho que isso é extremamente importante. A gente tem que saber ser grato. A gente tem que ter gratidão pelas pessoas. Porque tu não sobe sozinho na vida. Tu não sobe. Gente, a gente precisa de muita gente para subir. Sabe? É um aparato, é uma gama enorme de pessoas que, num primeiro momento, te ajudam. Daqui a pouco, eles não vão te ajudar mais, até porque tu já subiu algum degrau. Mas eu jamais esqueci de uma pessoa que me deu uma bala, por exemplo. Porque naquele momento eu precisava daquela bala, entendeu? Então, assim, é muito bacana tu ter gratidão. Outro detalhe importante, porque eu estava observando a Deise falar aqui, já estava pensando, como é que eu esqueci de perguntar isso? Sobre a questão da articulação e de saber falar. A modelo precisa, a modelo Miss, tu fala muito bem, Deise. A pessoa precisa saber falar em público, saber se vender. Na tua opinião, o que tu acha, Deise? Eu acho que isso falta às vezes 70, em algumas modelos, né? A modelo é linda, bonita. E às vezes não consegue. E aí chega na hora de falar.
É difícil, trava. Até voltar um pouquinho ao assunto, acho que um tempo atrás a própria Gisele, assim, dava uma esbarrada, né? Ganhava, sei lá, 1,5 milhão ao mês. Mas ela era esforçada, mas né? É aí que tava, ela era esforçada, sim, ela mas queria, né? Tinha também aquela coisa moleca, aquela coisa meio largada, assim. Uma coisa meio riponga. Meio até. riponga. E que realmente eu acho que faz sim a diferença. É o estudo, né, Deise? Eu acho que vai vir um pouco da tua resposta, e meio que eu já estou chutando, mas eu acho que para tu participar de um concurso, para tu seres uma modelo, o estudo, ele anda contigo, né? É verdade, também acho. Acho que tudo isso é Tem que importante. saber falar bem. A comunicação, comunicação e não é só no ramo da modelagem, né? Eu não sei se tu falou aquela hora, tu pode ser um bom médico, né? Se tu não tem relações públicas, se tu não te comunica com o bem, tu não vai ter sucesso. Exato. Isso tu não vai vender o teu serviço, inclusive. É verdade. Precisa saber se vender. Tem que vender se vender, esse é o negócio, né? Então, no ramo da modelagem, nada mais né? Eu jamais, eu vejo sim pessoas legais entrando na minha agência e o que acontece? Um cliente não vai contratar uma pessoa que não fala, né? Que não tem atitude, né? Que se tu pedir para ele em um set, né? Em um acting, falar meu nome é Eduardo, eu tenho 38 anos, não vou dizer a minha idade, 38 anos. É verdade, e se não souber o básico do básico, fica muito complicado. Né? E eu acho que em todos os ramos eu vejo que hoje em dia parece, assim, na década de 70 e 80 ninguém entrevistava modelo. A modelo Isso era é uma aquilo verdade. ali, né? Aparecia ali, era bonitinha, era isso, era exótica, acabou. Hoje a gente vê que existe mais isso, das pessoas buscarem uma entrevista com a modelo, até em função da Gisele, em função de outras tops, né? Shirley Malman, por que não, que foi a primeira, ainda que foi pra lá, que Gisele, que é uma camaleoa, assim, que eu acho ela divina. E aí começaram a surgir essas tops, e aí, claro, as pessoas começaram a ter um pouco de curiosidade. Mas como é que é ser top? Mas como é? Tem que perguntar para quem é. Né? Então, tu tem que chegar na modelo e entrevistar. Mas o que eu vejo hoje, assim, um pouquinho dessas jovens, é que a cabecinha é um pouquinho vazia, assim, falta interesse. Falta interesse em saber, em aprender. Com quem sabe, com quem pode te dar as dicas, né? Então elas não leem, elas ficam no Facebook, elas ficam no Instagram. Se ainda utilizasse, uma menina foi embarcar, eu cuidei dela de 6 a 7 meses, ela embarcou para o Japão. E 2 dias antes de embarcar, ela me ligou, queria me encontrar no shopping, pra enquanto ela comprava algumas coisas para viagem, trocar uma ideia comigo. E ela me perguntou o que posso fazer para ser profissional dentro disso. E eu disse, olha, eu estava vindo para cá, parei numa sinaleira e eu abri o Facebook e tinha uma foto tua comendo um pote de Nutella. E é isso que teu estilista que vai te contratar quer ver? Não, né? Não. Ele Mas quer é ver bom Nutella, né? Mas ele quer ver tua coleção de sapato. Também, né? Ele quer ver o que envolve o teu perfil. Tu, como uma apresentadora, se tu ficar postando uma gama de fotos que teus seguidores naquilo que ele quer ver, prejudica. Até porque eu não como Nutella. Hashtag só que não. No meu site, então. Ralada. A Nutella pode entrar Aproveitando em o gancho contato. da Nutella, da Nutella, agora eu não sei, né, o artigo. A gente vai falar de alimentação saudável e Nutella não entra, tá? No próximo bloco aqui com a nossa nutricionista, Flávia Felipe. Fica comigo. Investir em saúde é garantir qualidade de vida. Desde 1983, a Porto Alegre Clínicas oferece planos de saúde ambulatoriais, hospitalares e odontológicos e medicina do trabalho com profissionais capacitados, tecnologia de ponta e atendimento diferenciado. São serviços de excelência, prestados para a segurança do funcionário, o sucesso da empresa e a tranquilidade da família. Com unidades na capital, Cachoeirinha, Canoas e Gravataí e ampla rede credenciada na região metropolitana, a Porto Alegre Clínicas coloca à disposição todas as especialidades médicas e terapias. Tudo isso proporciona muito conforto e agilidade nos mais diversos diagnósticos e tratamentos. É mais saúde e tranquilidade para a sua empresa, para você e para a sua família.
Porto Alegre Clínicas. Soluções completas em saúde. Você pode mudar a história de uma vida. O Instituto B é uma ONG que estimula e reabilita gratuitamente a visão infantil. Colabore. Voltamos ao vivo com o Bom Dia Hoje, lembrando que a nossa reprise é sempre às 11 da manhã e ao vivo às 4 da tarde. E tu pode nos assistir em tempo real pelo site tvplay.tv.br, pode participar mandando e-mail pra gente aí, bomdiaehoje@tvurbana.tv.br. Toda participação é sempre muito bem-vinda. Pode ligar também, o pessoal soprou aqui, eu já ia esquecer, 3247-1361. Já anota o número que tu pode participar ao vivo aqui com a gente também. Falamos no bloco anterior aí, conversei com a Deise Nunes. No primeiro bloco falamos aí sobre o mercado de trabalho da vida de modelo e linkamos aí com o Nutella no bloco anterior para falar agora sobre alimentação balanceada e sobre esses distúrbios alimentares aí da vida de modelo, né, Flavinha? Cláudia, acho que eu, para todos, né, fiquei encantada porque a proposta de falar de vida de modelo está nos levando a falar sobre a educação, sobre escola, formação, sobre a importância de pai e mãe, né? Porque isso tudo repercute no meu tema, né, que é alimentação. Eu trabalho com educação alimentar em grupos, ajudando as pessoas a mudarem ou aprenderem educação alimentar mesmo, porque a educação não está vindo, né? Então, independente da profissão, às vezes é um atleta, é um jogador de categoria de base, ou enfim, os pais que estão vendo que o filho está ficando gordinho, né? Então, e aqui a obesidade infantil nós estamos com número 1 no 50% de sobrepeso e obesidade no país, e a gente está falando hoje aqui no programa de uma carreira, né, promissora, que exige trabalho, dedicação, disciplina. Mas eu fiquei pensando tanto para quem está com excesso de peso, né, que é mais a minha praia, né, no leve, como no trabalho que a gente está falando aqui hoje, nessa profissão, a importância da alimentação. Eu trouxe para vocês um prato que eu uso no leve. Adorei esse prato. Que a gente começou a mostrar para os clientes, mas como é que é a porção? Mas quanto que eu posso comer de massa, né? Então a gente começou a dizer, bom, então vou fazer um prato para vocês mostrarem, né? E esse prato ele tem que ter metade dele de vegetais. Vegetal, entenda-se moranga, abobrinha, berinjela, não só os verdinhos, não são as folhas, não tá? são alface. Uma proteína mas animal. a boa parte dele é de vegetais. A metade do prato. E não só no almoço, mas na janta também. Porque senão o nosso jantar acaba ficando pobre. Isso aqui são minerais e vitaminas que vão ajudar toda a constituição, vão limpar o nosso intestino. Então a gente estava falando de pele para os modelos, né? Uma proteína animal, que é o vermelhinho. Flavinha, aqui. Desculpa te interromper, a gente tem uma participação aqui do telespectador, a Neuza. Neuza? Oi, Neuza? Uma pergunta? Neuza. Não entrou a Neuza. Vou voltar aqui para a Flavinha. Quando a Neuza estiver no ponto, vocês me avisam que a gente volta a falar. Mas a ideia do prato colorido é que ele tenha bastante vegetais, uma parte de proteína animal, que os homens carnívoros, tigrões, adorariam que fosse do tamanho maior. Os gaúchos. Principalmente os gaúchos. Uma fruta e um carboidrato. Que daí os ditames da moda, né? As meninas que querem ficar seca para o próximo comercial param de comer o carboidrato, que é fonte de energia importante para que a gente possa, inclusive, botar o cérebro a pensar. A gente tá falando depois desmaio no trabalho. E a gente quer que... portanto, porque o carboidrato virou um vilão. E ao contrário, né? Proteína. Isso aqui é a Organização Mundial da Saúde, né? Carboidrato é fonte energética para o cérebro de uma menina em idade escolar que tem que estar prestando provas, que tem que estar prestando atenção no professor, né? Então a gente fica achando que carne e salada resolve. Não, senhores, não é bem assim, não, meninas.
Então isso aqui é a composição de um prato ideal. A gente até colocou algumas fotos de frutinhas. Tem aí imagens também. aí? Vamos mostrar as imagens que a Flavinha trouxe, ó. Isso é a nutricionista que trabalha comigo, vai na casa dos clientes, ensina a fazer pratinhos saudáveis, né? Um peixinho com olhinho de maracujá, né? Isso é legal porque mostra que a alimentação saudável não é aquela alimentação sem graça, que as pessoas geralmente... Carne e salada não se usa mais disso. Frutas também, a gente fica pensando, temos que comer várias vezes ao dia, né? 6, 7 vezes ao dia. Ó, essa tá bonita, né? E isso a gente dá para uma criança de 1 ano e meio, que ela vai gostar de comer todas elas. Só que a gente acaba não oferecendo. Olha, meu filho tem 10 meses e ele já gosta. Viu? Exatamente. Então, ali a abobrinha, né, no de baixo, é uma barquinha de abobrinha italiana. Lá em cima um consomê. Agora a gente vai mudar a estação, vamos sair do calor, vamos pro frio. Um creme, um consomê antes das refeições, faz as vias dos vegetais, aquece, faz um forrinho e a gente não fica com aquela fome doida na hora da refeição principal. Então são estratégias para poder nutrir bem e se manter no peso saudável. E esse peso saudável, a gente pode imaginar que é cabeça saudável também, né? Porque a gente, eu ia dizer enlouquece, mas a gente sofre bastante, né? Com as exigências de um padrão estético, às vezes inalcançável. Muitos dos nossos telespectadores... isso eu fiz domingo. Olha! É um risoto que eu fiz de arroz integral. Tá com cara boa, hein? Com camarões gigantes. Delícia. E o arroz era integral. E eu preparei, claro, a moda, Flávia, eu digo, né? Porque não era uma coisa Flavinha, assim... a Neuza do Menino Deus já tá aqui com a gente. Neuza, tudo bom? Neuza? Alô? Oi, Neuza. Oi. Tudo bem? Seja bem-vinda aqui no nosso programa. Tudo bem, muito obrigada. Está muito bonito o programa. Ai, que bom. Eu quero mandar um abraço para a Deise. Ela está muito, aliás, ela está a mesma coisa. Obrigada. Quando ela foi rainha das piscinas, teve na minha casa, no aniversário do meu filho, que meu filho pediu se não dava para a rainha das piscinas internacional. E numa reuniãozinha dançante que ele estava falando. Eu não sei se ela lembra. Lembro. Lembro, sim. Lembra dele? Claro que sim. O Alexandre pediu. Será que a rainha das piscinas do Internacional não vinha na minha reunião? E tu viesse? Claro que fui. Muito obrigada. Bacana. Obrigada, Que bom esse reconhecimento, né? Lembra bem, Deise? Tá, Neuza, obrigada pela participação. Um super beijo. Não, pergunta só se ela lembrou bem. Lembrei. Lembrou. Pergunta se ela lembrou bem. Lembrei. Lembrou e ela tá agradecendo aqui a lembrança. Tá bom. Tá bom, Dona Neuza, um super beijo. Obrigada pela participação. Pode participar todos os dias aqui ao vivo com a gente. Obrigado. É isso aí, isso é bacana também, É né? muito bacana, assim, tem coisas... Que não- tem tanta história, né? São muitas histórias. Uma vida por dia, né? Desde... Imagina, você olha, eu levar uma vida inteira contando as minhas histórias. É muito bacana, assim, esse reconhecimento, o carinho que até hoje eu recebo das pessoas, sabe? É muito gratificante, assim. E é muito interessante, às vezes, as mães estão ali, né? Ou os avós. Ai, fulaninho pro neto, essa aqui foi Miss Brasil. Sim, mas a criança nem nascida era. Aí eu digo, mas olha, vovó, nem nascida era essa netinha, né? Ela não pode lembrar de mim. Mas é bacana, assim, porque depois eu vejo que as pessoas vão pra internet e buscam informações e aí depois elas entram no Face e aí depois elas conversam comigo, sabe? E é bem gratificante isso. Eu gosto muito dessa troca de energia entre as pessoas, eu gosto de estar com as pessoas, eu gosto de estar no meio das pessoas, eu gosto de ensinar, eu gosto de aprender, porque a gente aprende muito, né? Todos os dias a gente aprende uma coisa diferente, então é bem bacana. E essa troca que eu faço lá na escola, assim, com os alunos, é muito, muito bacana. E o importante, como tu falaste, também nunca esquecer das pessoas. Nunca. Né? A gente estava falando antes de entrar aqui no estúdio, e eu acho bacana a gente falar até sobre isso para finalizar, que infelizmente o nosso tempo já está acabando. Mais uma hora. 4 minutos, nosso diretor me soprou aqui, mas eu acho assim, ter humildade, acho que fica isso da carreira de modelo, de saber que tu está fazendo um trabalho bacana, que está passando uma mensagem positiva para as pessoas, mas que tu nunca pode tirar teu pé no chão.
né? Flavinha, tuas considerações finais aqui seria mais ou menos isso, na tua opinião? Eu acredito que preservar a saúde, né? Independente da carreira que se vai optar, que a gente possa se dar conta, assim, que o corpo é um bem precioso, né? E ele começa com isso, assim, poder... eu vou ser melhor naquilo que eu faço se eu estiver cuidando a mim mesmo, o meu corpo, né? Alimentação, horas de sono, espiritualidade, vida familiar. Olha quanta coisa importante se falou aqui hoje, né? Educação, cultura, menos Facebook, mas mais consistência, porque o Facebook, daqui a pouco, ele vira um nada, se a gente não for acessar as coisas que valem a pena, a internet da mesma forma, né? Então, da gente poder qualificar o nosso conhecimento e qualificar o nosso corpo, a nossa postura, né? À medida que a gente faça boas escolhas alimentares, se hidrate, preserve, assim, o que é essencial, né? Considerações finais e contatos para quem está te assistindo. O Leve Educação Alimentar, né? São 3 lugares em Porto Alegre, Zona Sul, Lindóia e Parcão, 3268-9080. E o site ou o Facebook, Leve Flávia Felipe, para o contato, para poder responder dúvidas. E a Flávia é levinha mesmo, é magrinha. É magrinha, Para vocês, a televisão ajuda muito, né? Essas câmeras. Obrigada pela presença, Flavinha. Obrigada por estar Desde aqui. considerações finais. Bom, primeiro foi um prazer estar aqui, estar com todos vocês. Eu acho que falar de vida de modelo é sempre interessante, só que realmente 1 hora é pouco, porque são muitos assuntos, né? Difícil é tu dar, assim, aquela receita certinha, né? Não existe. Essa carreira de modelo não existe, mas eu acho que uma das coisas que a gente já falou aqui é disciplina, paciência, é ter humildade, é sempre se atualizar, é uma coisa extremamente importante, estar atualizada, saber com quem você vai trabalhar, saber quem é o fotógrafo, quem é o maquiador, quem é o cabeleireiro, quem é o estilista, quem é o produtor, quem é o iluminador, tem que saber, a gente precisa saber quem são essas pessoas, porque a gente vai agradecer um dia essas pessoas, né? A gente vai ter a oportunidade de dizer, sabe, muito obrigada, porque aquela foto, sabe, que tu fez foi a melhor foto da minha vida. Eu, graças a Deus, tive a oportunidade de dizer isso para um fotógrafo em São Paulo. Porque ele me disse, tu vai fazer a melhor foto da tua vida. Aí eu fiquei olhando para ele e disse, E realmente foi. Ó. E aí, quando eu vi o resultado, eu digo, realmente, eu gostei muito dessa foto. E agradeci. Então, assim, que as pessoas foquem no que elas querem, sabe? É importante ter foco. Se tu focar, se tiver determinação, tu consegue ir adiante. Isso aí. Deise, obrigada pela presença. Obrigada. Os contatos da tua escola. Bom, os contatos, Deise Nunes Escola de Modelos, está aberta a todos que querem fazer o curso de modelo e manequim. O telefone é 3573-2400 e o e-mail é contato@deisenunes.com.br. Isso aí, obrigada pela presença. Obrigada. Lucas, considerações, contatos? Eu complementando o que a Deise falou e a própria Flávia, eu acho que a questão é percepção, faltou essa palavra. Percepção vem de perceber e entender, eu acho que o modelo ele tem que ter a percepção bem aguçada, saber o que realmente ele quer, ouvir de colegas, da amiga da mãe, que tem tudo para ser uma modelo, antes de qualquer coisa, busque um profissional. Busque, pesquise uma agência e profissionais idôneos. Nada de e-mail, telefone, vá presencialmente. Se for menor de idade, leve o pai ou a mãe, é o responsável, e tenta tirar o máximo de informações. E além de tudo isso, é estudar. Além de se atualizar, estudar constantemente. A internet, além do Facebook e outras redes sociais, existem também o Google, que tu pode ali pesquisar boas passarelas, bons desfiles, bons editoriais de moda. É verdade. Esse sabe tudo. E eu vou deixar meu WhatsApp rapidinho para quem quiser tirar, eu posso tirar alguma dúvida. 51-9679-8743. Lucas, obrigada pela presença. Estou correndo aqui que o nosso tempo está estourando. Considerações finais, contatos, Eduardo. Eu queria agradecer a oportunidade da TV Urbana pelo convite, né, aos participantes, né, e eu acho que as palavras da Deise é a minha palavra, né, paciência, humildade, estude a área de modelagem, não aceite uma coisa que não foi dito, e eu vou dizer por último, o convite pelo Facebook, que é muito perigoso, né, e foque naquilo que você queira fazer. Isso aí.
Gente, quero agradecer a presença de todos vocês aqui no estúdio e a audiência também. Amanhã a gente se encontra às 4 horas ao vivo e tem reprise desse programa às 11 da manhã. Um super beijo. Tenha um ótimo fim de tarde e noite aí de terça-feira. A gente se encontra amanhã. Fica com Deus.